Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Vamos entender como que a gente está aqui nessa virada de quinzena e também quase que nessa virada de semestre, né? Vamos entender como que a gente vai observar o segundo semestre desse ano de 2024 em questão de oferta, em questão de demanda, demanda interna, demanda externa por carne bovina e vamos falar com quem entende do assunto, claro, né? E você que está aí nos acompanhando, mande sua pergunta, mande suas dúvidas e eu chamo aqui para nossa conversa o Felipe Fabbri, que é analista da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo, Fabbri. Olá, Letícia, muito obrigado pelo convite. Olá a todos que estão nos acompanhando. E vamos lá, vamos falar sobre o mercado do boi nessa viradinha de ano e viradinha de quinzena também. Estamos aqui nessa meiuca de ano. E, Fabri, o que a gente tem até o momento, né? A gente tem uma desvalorização no preço da arroba, mas ao mesmo tempo a gente tem uma exportação muito pujante. O que a gente consegue ver de fazer um balanço desse primeiro semestre e o que a gente consegue prospectar fazendo um exercício de futurologia aí para o segundo semestre? Tá, vamos lá então. O principal ponto, pensando nesse primeiro semestre, é que foi um semestre bem ofertado. Já vinha sendo 2023 muito ofertado e esse começo de ano ele veio com um ritmo acelerado de abates, principalmente no primeiro trimestre. A gente enxerga que ali nos 3 primeiros meses do ano, a questão do El Niño no final de 2023 acelerou o descarte de fêmeas, então a gente viu o maior volume de abates da história para um único trimestre acontecendo neste 2024. Os preços cederam, os preços do boi gordo caíram de janeiro para cá, uma queda em média de 8%, de 8 a 8,5%, com relação aos dados aqui da Scott Consultoria. Mas na nossa visão, esse movimento ele poderia ter sido pior por conta do forte volume que chegou ao mercado. E aí a gente tem, na outra mão, a exportação contrabalanceando, vindo como uma boa válvula de escape nesse 2024, na nossa visão, fugindo um pouco da questão até de, claro, China ainda tem o seu grande peso, mas outros mercados aparecendo no radar da exportação de carne bovina aqui em 2024, com um crescimento de 37% até maio desse ano em termos de volume. Então, colaborando para enxugar um pouco a questão da oferta, da sobreoferta que a gente viu nesse começo de ano e segurando uma possível retração ainda maior nos preços da arroba do boi nesse primeiro semestre. Então, o resumo para nós ele acabou sendo basicamente um semestre super ofertado, com uma exportação em volume bem firme, aquecida, preços um pouco longe daquilo que a gente poderia ter em termos do que foi ali em 2022, pensando na carne bovina exportada, e um mercado interno, olhando aí para o outro lado da demanda, não adianta a gente só falar de exportação, e um mercado interno que para nós ele acabou conseguindo absorver também parte dessa sobreoferta que chegou. Claro que não na intensidade que a gente esperava, senão a cotação da arroba do boi poderia ter subido com o mercado interno mais firme, mas a gente enxerga que o mercado interno ele conseguiu fazer o seu papel nesse primeiro semestre, sabendo aí que o primeiro semestre acaba sendo um momento de preços de remuneração, né, de poder de compra do brasileiro mais impactado. O acúmulo aí de dívidas no primeiro trimestre, isso tudo impacta. Então a gente enxerga que foi um cenário que, apesar dessa queda da arroba do boi de 8%, poderia ter sido pior, dado o volume de oferta que chegou ao mercado ao longo dos meses que a gente já tem informação aí. E, Fábio, na semana passada eu conversei com alguns analistas e aí um dos comentários é que os pecuaristas eles estavam ali numa tentativa de fazer um recrudescimento das negociações, né, tentando ali fazer uma retenção dos animais para ver se elevava um pouco os preços no mercado físico. Claro que dentro das limitações do que a pastagem nesse momento pode proporcionar de retenção, que não é muita coisa assim. Aí eu queria te perguntar o que esse movimento, se ele aconteceu de fato, se surtiu efeito e o que isso, combinado a essa alta do dólar, essa estilingada do dólar nessa semana, pode causar nessa segunda quinzena do mês? Bom, vamos lá, vamos olhar agora mais para o curto prazo. Eu vou pegar até esse junho. A gente começou com o mercado pressionado. Primeira quinzena do mês veio com queda aqui em São Paulo para a arroba do boi, para a arroba da vaca, da novilha, enfim.
todas as categorias cederem, em outras praças também nós vimos essa movimentação acontecer. Aquela oferta de final de safra, aquela desova, a safra de capim, a gente entende que ela ficou marcada principalmente no mês de maio e ela já começou a dar sinais de que está mais fraca neste momento. Então, a oferta ela começou a vir um pouco mais moderada para a indústria. Ainda é uma oferta que a gente considera como confortável frente a anos de retenção de fêmeas, então a gente está falando de uma oferta ainda confortável de modo geral para a indústria, mas ela já começou a diminuir. E com isso os preços pararam de cair. Tá? Então a gente assistiu da semana passada para essa um mercado trabalhando com preços estáveis em São Paulo. Em outras praças a gente já assiste uma movimentação mais altista. E aí a questão do dólar ela entra onde? Ela entra principalmente na questão das exportadoras, das indústrias que conseguem trabalhar com exportação. Por quê? Esse dólar mais alto deixa a nossa arroba mais barata para o mercado internacional, deixa a nossa carne bovina mais competitiva no mercado internacional e com os bons volumes se mantendo, agora no começo de junho, os dados parciais da SECEX demonstram bons volumes sendo embarcados até a segunda quinzena, foram 9,7 mil toneladas dia, 6% mais do que no ano passado, na média de junho. Então, a gente vê um mercado que ainda está operando bem com relação a volumes para exportação, preços sem muita novidade, mas com um câmbio mais elevado, isso faz com que a receita da indústria tenha uma melhora, principalmente das exportadoras. E aí, com uma oferta diminuindo, se essa oferta se refletir em boiadas que atendam às exigências para o mercado externo, e aqui eu estou puxando um pouco a sardinha para a China, que em termos de volume segue como o principal destino da nossa carne, a gente pode ter as indústrias pagando um pouco mais pela arroba do boi. Diminuição de oferta e uma remuneração, uma receita um pouco mais interessante. Isso pode fazer com que o preço reaja ao longo dessa semana, dessa quinzena, agora aí que a gente tem na sequência para esse mês de junho. Aí a atenção que fica é mercado interno. Se a gente tem, por um lado, essa questão do dólar e da exportação indo bem, a segunda quinzena já pode pesar do outro lado e tirar um pouco do fôlego para as indústrias que trabalham só com o mercado interno. Então, é um cenário que a gente tem que acompanhar qual dos dois fatores vão ter um peso maior. Talvez até um aumento do ágio em algumas regiões, nesse momento que a gente vê dólar mais firme e oferta diminuindo, enfim, entender um pouquinho mais adiante, mas esse é o cenário que a gente tem de base nesse momento. O dólar melhora a questão da receita, a oferta tem vindo melhor, e a gente pode ter a indústria pagando um pouco mais pela arroba do boi, ou pelo menos não cedendo tanto os preços em função dessa oferta menor sem conseguir comprar mais. E Fabri, pensando naquele exercício de futurologia que a gente estava falando um pouquinho antes, antes de entrar ao vivo a gente estava falando também do mercado de reposição. E você fez um comentário, né, de que é possível que a gente comece a ver um certo movimento de retenção de fêmeas agora nesse segundo semestre. Explica um pouquinho isso para a gente em detalhes para a nossa audiência, por favor. Perfeito, Letícia. Bom, vamos lá. A gente está assistindo agora, em 2024, um mercado de reposição menos pressionado do que o mercado do boi gordo, tá? O que eu quero dizer com isso? A pressão de baixa ela ainda está existindo no mercado de reposição. A gente está agora no momento que é tradicionalmente de maior oferta de bezerrada, que é a safra dos bezerros, e isso naturalmente acaba pressionando cotações em algumas regiões, principalmente praças que têm mais efetiva aí a questão da atividade de cria. Mas essa pressão de baixa ela tem sido menos intensa do que a pressão com relação ao boi gordo, e em algumas praças a gente está vendo até um movimento um pouco mais altista com relação às cotações, um movimento de preços mais firmes para o bezerro de desmama. Isso pode estimular o criador, né, que já começa a pensar na estação de monta de 2024, agora nesse período de transição, pode estimular o criador a segurar matrizes dentro do seu plantel para os próximos meses, para prepará-la no final do ano, com preços melhores na reposição. Há aí um estímulo a criar, a possibilidade de uma receita melhor. É claro que estamos falando de um contexto onde a gente está saindo do muito ruim para o ruim, para chegar ao médio e passar para o bom nos próximos anos. Mas já é um sinal de que a gente pode ter o criador um pouco mais estimulado agora para o segundo semestre. Esse movimento de retenção ou de diminuição de oferta, ele é natural para o segundo semestre, mas essa movimentação na atividade de cria pode acabar estimulando uma antecipação disso
e aí a oferta escarear um pouco mais cedo nas praças. E aí quando a gente olha para preços no mercado futuro, o mercado tem indicado já uma movimentação nesse sentido, com a referência hoje com um ágio de quase R$20 aí por arroba, R$20 a R$25 por arroba, pensando no contrato de outubro, aquele contrato que referencia segundo semestre. Então a oferta deve diminuir, a demanda ela nos demonstra aí que deve ser um ano de exportação recorde, não temos no radar nenhuma expectativa de redução com relação a volumes para o segundo semestre. A gente está vendo aí uma oportunidade para o Brasil ampliar a sua participação no mercado global. Estados Unidos com a cotação da arroba por lá nas máximas, comprando inclusive carne bovina do Brasil. Quando a gente pega a Austrália, por mais que venha com aumento de exportação em termos de volume, não é o mesmo volume que o Brasil representa em termos de atendimento ao mercado internacional. Então a gente enxerga que a exportação deve seguir bem. E aí quando a gente olha por outro lado, a gente tem a questão da demanda interna, que tende a ser melhor, principalmente no último trimestre do ano. Então uma oferta menor e expectativa aí de uma retenção de fêmeas talvez mais firme por conta de, ou um começo de retenção de fêmeas mais firme por conta desses preços melhores na reposição, nos leva a crer num segundo semestre de preços melhores, tá, Letícia? E Fabri, olhando para essa situação cambial, né, a gente viu, ao mesmo tempo que a gente vê essa estilingada do dólar nessa semana, a gente sabe que é um ano marcado para ser um ano muito volátil, né, para o câmbio. Como que a gente também pode esperar? E se a gente tiver também uma estilingada para baixo, assim, se a gente pode dizer dessa maneira? Letícia, eu acredito que o câmbio ele pode vir para dar mais tração ao movimento de alta do que para tirá-la, tá? Mesmo com o câmbio considerando ele mais próximo dos R$5, vamos trabalhar com a baliza que o Banco Central lá no começo do ano previa que o câmbio ficaria nesses R$5 ao final de 2024. Mesmo dentro desse cenário, a gente acredita num movimento de alta para as cotações da arroba do boi, independente do câmbio, e essa visão com relação à moeda norte-americana daqui para frente, ela pode servir para ser mais um agregador, tá, do que para tirar peso. Tá? Então, eu digo que o câmbio acima dos R$5, ou como a gente está vendo hoje, próximo dos 5,40, ele serviria para dar ainda mais tração do que as expectativas de preços para o segundo semestre. Mas que uma movimentação, talvez, para acomodá-lo próximo dos 5, não tiraria essa perspectiva de alta que a gente tem. Ele viria mais para agregar mesmo, seria aí um fator mais positivo. Por um lado, positivo, mas por outro, a gente tem que pensar também na questão dos custos. Câmbio elevado encarece custo de produção. Encarece custo de produção com o quê? Com tecnologia, encarece custo de produção com defensivo, encarece custo de produção com fertilizantes, encarece custo de produção com a parte de insumos veterinários também. Então, é colocar na balança. Melhora de um lado, mas por outro lado, a gente pode ter um cenário que pode piorar a margem em termos de custos de produção mais altos ao longo do segundo semestre. Então, acho que essas seriam as ponderações. É difícil a gente cravar, ele viria pensando na indústria para dar uma firmada a mais na sua receita, pode ser repassado para o boi, mas por outro lado, nesse repasse ele pode ser comido por um aumento de custo de produção. Então, exige um pouco de atenção. Quando a gente fala de câmbio, é muito difícil porque ele envolve várias variáveis que interferem na produção brasileira. É aquela coisa, né, Fabri? Olhar para além do preço, olhar para a margem, né? Porque, como você falou, pode subir ali o preço da arroba do boi, mas pode corroer ali na compra dos insumos, né? Então, olhar para a margem e não para aqueles preços, aqueles valores místicos, né? Que a gente, arroba não sei quantos reais, né? Que o pecuarista às vezes pensa, né? Então, fazer esse olhar. Fabri, alguma consideração final, meu caro? Letícia, era esse o ponto. Eu vou pegar só o gancho da questão da margem, que é uma frase que eu gosto muito, eu até comentei ela hoje cedo com o Scott. De margem pequena, ninguém quebra, mas de prejuízo pequeno, ao longo dos anos, todo mundo quebra. Então, se deu margem, tenta travar, tenta fazer uma operação que proteja e não fique esperando que o mercado vá trazer o resultado lá na frente. Está dando margem, ainda mais pensando no segundo semestre, que a operação ela vem mais voltada na questão de confinamento, giro rápido, enfim, trabalhe aí protegido em meio a esse contexto, principalmente, estou esperando que o mercado vai dar uma estilingada, o dólar vai colaborar e subir. Trabalhe com um seguro de preço mínimo, pelo menos, que aí garante a sua margem. Enfim, a opção hoje no mercado a gente tem, e aí garantir essa margem ela vai ser fundamental
para a virada de ciclo que deve acontecer a partir de 2025 com mais força. Tá certo. Fabri, muito obrigada pelas informações. Você, todo o time da Scott, um abraço também, inclusive para o seu Alcides, o famoso Scott. Vocês aí todos são sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Muito obrigado, Letícia. Sempre um prazer estar aqui colaborando com vocês. Estamos à disposição, casa aberta, à vontade, viu? Só chamar. Tá, então estivemos com Felipe Fabri, que é analista da Scott Consultoria, nos trazendo as informações para o mercado do boi gordo nesta quarta-feira, dia 19 de junho. Então, fazendo ali um apanhado, né, do que a gente viu nesse primeiro semestre do ano, né, olhando para um cenário que a gente está virando a quinzena, que a gente está virando de semestre, né? Então, o que o Fabri ele mostra para a gente? Que o preço da arroba do boi de janeiro para cá ele teve uma queda de 8,8%, né? Porém, as exportações de janeiro a maio elas tiveram um aumento em volume de 37%. Então a gente vê que mesmo sendo um ano que a gente é um ano bastante ofertado, né, e que a oferta teria tudo para derrubar, segundo o Fabri, ainda mais o preço da arroba do boi, né, esse percentual de 8,8% poderia ter sido muito maior se não fosse essas exportações que devem ser recorde, inclusive nesse ano de 2024, o cenário poderia ser ainda mais desastroso. É claro que a gente tem esse cenário de exportação com volume muito alto, mas com o preço ainda aquém, mas esse escoamento acaba favorecendo ou ao menos diminuindo a pancada ali na questão da queda do preço do boi gordo aqui no mercado interno. E segundo o Fabri, o que a gente vê no mercado físico, por exemplo, desde a semana passada para cá, a gente vê uma estabilidade e isso se deve a uma oferta um pouco mais reduzida, não um corte, né, muito grande, muito abrupto de oferta não, mas uma oferta que começa aos pouquinhos ficar um pouco mais escassa e também essa questão dessa estilingada do dólar que acabou ali favorecendo principalmente os frigoríficos que trabalham com exportação. Então a gente vê essa manutenção de preços e vê inclusive o mercado futuro mostrando boas perspectivas, aí o outubro, por exemplo, com um ágio de R$20 ou um pouquinho mais em relação ao mercado físico, então o pecuarista trabalhar ali com as suas ferramentas de proteção, olhar, segundo o Fabri, né, para além do preço, olhar para as margens, né, tendo em vista que essa estilingada do dólar, ao mesmo tempo que ela pode proporcionar uma melhora no preço da arroba do boi, seja por questão de exportação mais pujante, enfim, ela vai acabar também aumentando os custos de produção, talvez, com fertilizantes, com insumos ali, insumos veterinários, enfim, com toda ali a sua cesta de custos de produção. Então, é colocar na ponta do lápis e fazer essa análise muito bem detalhada. E falando em preços, Matheus, por favor, os preços na tela. Vamos lá, então, quando a gente olha para a tela da B3, a Bolsa Brasileira, para o mercado do boi gordo, a arroba do boi para junho, né, desse ano, ela tem uma tímida alta de 0,11%, valendo R$ 223,80. O julho, ele sobe 0,35%, com o preço da arroba valendo R$ 232,30. O agosto, ele sobe um pouquinho mais, 0,68%, cotado a R$ 236,50. E no mês de setembro, a gente tem uma alta de 0,49 centavos, cotada a arroba, portanto, em R$ 238,15. E quando a gente olha para a referência do boi gordo no CPEA, olha só aquela questão da estabilidade que o Fabri deu a letra aqui para a gente, hein? O preço da arroba do boi no referencial CPEA aqui para o estado de São Paulo está estável em R$ 221,50. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Fique ligado aqui no Notícias Agrícolas, que é informação agro-relevante e conectada.